Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição desta quarta-feira, começa agora. A Polícia Federal faz operação na Câmara dos Deputados contra esquema de propina a parlamentares. A operação autorizada pelo Supremo Tribunal Federal investiga corrupção em contratos de obras públicas em Tocantins. 4 em 10 crianças e adolescentes no mundo aprenderam a navegar na internet sozinhas. Dado inédito do Unicef alerta para a necessidade de supervisão de cuidadores. O presidente Michel Temer admite que votação da reforma da Previdência pode ficar para fevereiro do ano que vem. Mais de 1 bilhão de senhas de serviços como Netflix e redes sociais vazaram na rede. Autoridades internacionais pedem que usuários troquem os dados de segurança nos sites. Em cúpula de empresas e governos contra as mudanças climáticas, Banco Mundial diz que só vai financiar projetos de petróleo e gás até 2019. No esporte, vamos mostrar a história de Ubiraci Rodrigues da Costa. Já ouviu falar? Se não, vamos conhecer o Biriba, o maior nome do tênis de mesa brasileiro, bateu um papo com a gente e contou histórias emocionantes. Daqui a pouquinho. Relatório do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, revela que 4 em cada 10 crianças e adolescentes aprenderam a usar a internet sozinhos, o que aumenta as chances de danos. Antes mesmo de ir para a escola, os pequenos já mostram intimidade com a navegação na internet. Ela nasceu aprendendo, na verdade. Ouvindo os colegas na escola, vendo a gente em casa, né? Só que essa conexão trouxe para dentro de casa os perigos que até pouco tempo atrás estavam só na rua. Assimilar conteúdos inadequados para a idade dela, acho que é o principal. A pedofilia, algumas fotos que é publicadas e aí as pessoas podem pegar aquilo e usar. Segundo o relatório do Unicef, 1 em cada 3 usuários dessa rede planetária tem menos de 18 anos e 4 em cada 10 aprenderam a navegar sozinhos. Como a segurança online ainda não cresceu na mesma proporção que essa presença maciça de crianças e adolescentes, a supervisão dos pais é insubstituível. Eu geralmente procuro estar sempre observando o que ele está vendo, sempre conversando com ele. A gente não deixa ele se influenciar e também não apresenta de uma maneira muito aberta para ele ainda, né? Se os pais puderem ser mais presentes num cuidado com da onde que vem a informação, a ajudar o filho a pensar sobre a informação, esse exercício do pensamento também protege muito. Por outro lado, o universo criado pela internet é uma realidade na vida da gente. Então, o melhor é tirar dela o máximo proveito, diminuindo os riscos e maximizando os benefícios. Todos nós já vimos num restaurante ou em algum outro lugar o pai e a mãe diante de um smartphone e o filho também no mesmo ambiente. Como é que eu posso dizer para ele não usar se eu uso o tempo todo? Quase 1,5 bilhão de logins e senhas vazaram na internet, revela uma empresa de segurança digital. O arquivo traz informações de acesso para vários serviços online famosos, entre eles o Netflix. O arquivo foi encontrado na semana passada. A empresa responsável pela descoberta estima que 14% dos dados são novos. O que preocupou os especialistas é que eles estão organizados em ordem alfabética, sem criptografia e divididos em grupos, o que facilita as buscas. O documento traz uma lista das senhas mais usadas. A campeã é 1, 2, 3, 4, 5, 6. A palavra senha em inglês também está entre as 5 mais utilizadas. Especialistas recomendam que os usuários de serviços como Netflix, LinkedIn, MySpace e do jogo Minecraft mudem as senhas. Em outra frente, 4 pesquisadores da Universidade da Califórnia criaram um bot, um tipo de programa robô que se cadastra em sites para descobrir em quais deles os dados foram hackeados. Das 2.000 páginas analisadas, 19 tiveram as contas comprometidas. 5 deles estão entre os mais populares do mundo. Detalhe, nenhum estava na lista vazada na semana passada. Como a pesquisa foi realizada sem a autorização dos sites, os pesquisadores não revelaram a identidade deles. Para saber se você foi hackeado, acesse esta página, que em inglês é a pergunta "Eu fui invadido?". Basta colocar seu e-mail para saber se alguma senha associada a ele foi comprometida. Farmácias de todo o país poderão oferecer vacinação aos clientes. A Anvisa aprovou uma resolução nesta terça-feira que autoriza a venda e aplicação das vacinas.
A vacinação em farmácias e drogarias já era regulamentada em alguns estados. Com a decisão, será estendida a todo o país. As farmácias precisarão ter um responsável técnico e contratar profissionais habilitados para aplicar as vacinas. Também terão de reservar um local adequado para a aplicação, com geladeiras para armazenar as vacinas e também deixar à disposição dos clientes o calendário nacional de vacinação. Todos nós, consumidores, temos uma nota. Você sabia disso? Ela determina, por exemplo, se podemos parcelar uma compra ou então fazer um financiamento. Mas quem dá essa nota e com base em quê? Para ajudar o consumidor a responder a estas perguntas, o IDEC lançou um manual. O manual foi criado para esclarecer dúvidas em relação a essas notas que são dadas por algumas empresas e levam em consideração o nosso histórico financeiro. Eu vou conversar com o Rafael, que é líder do Programa de Direitos Digitais do IDEC, e conta pra gente, Rafael, como é que é feita essa pontuação, que tipo de informação essas empresas usam? Isso é uma caixa preta, né? Por isso que nós criamos essa campanha. Tradicionalmente, as empresas usam informações como títulos vencidos, se você foi protestado, quantos cartões de crédito você tem não pago, mas cada vez mais eles passam a utilizar informações de base pública, como, por exemplo, se você já processou uma empresa, se você já usou um hospital público ou fez alguma cirurgia, ou informações privadas também de outras bases de dados, como, por exemplo, quantos números celulares você tem, qual o seu padrão de viagem internacional, e tudo isso é utilizado para fazer uma nota sobre você. E aí, como é que o consumidor pode ter acesso a essa pontuação? E, aliás, ele pode mudar essa pontuação, esse histórico? Tem dois problemas aí. Primeiro é um limite, né? Que tipo de informação pode utilizar e que tipo de informação que não pode. Então, o consumidor tem o direito básico de receber um relatório para entender todas as informações usadas. Tem um segundo problema das informações que estão erradas, né? Pessoas que tiveram, por exemplo, um documento roubado e teve um título protestado de algo que ela não contratou ou não realizou. Então, ela tem também o direito básico de gratuitamente modificar uma informação que está errada. Ok, muito obrigada. Então, olha, quem quiser saber mais informações desse manual, o site é idec.org.br/caixa preta. A Polícia Federal fez operação hoje de manhã no prédio da Câmara dos Deputados em Brasília. Os alvos são um deputado e uma deputada federal do Tocantins. A deputada Dulce Miranda, do PMDB, é mulher do atual governador do estado, Marcelo Miranda. Outro alvo é o deputado Carlos Henrique Gaguin, do Podemos, do Tocantins. Além dos gabinetes na Câmara, a Polícia Federal fez buscas nos apartamentos funcionais que eles ocupam em Brasília. A operação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal a pedido da Procuradoria-Geral da República, que investiga corrupção em contratos de obras públicas em Tocantins. Alguns contratos se referem a obras que foram pagas sem nem mesmo serem realizadas. A empreiteira teria recebido os valores e repassado propinas ao núcleo político alvo da investigação. O presidente Michel Temer admitiu que a reforma da Previdência pode ficar para fevereiro do ano que vem. As investidas em torno do projeto acontecem em todo o Congresso. Na Câmara, numa audiência pública, integrantes da equipe econômica destacaram que a proposta equipara a aposentadoria entre setor público e privado. É impossível se alcançar a responsabilidade social sem responsabilidade fiscal. Para aprovar a proposta, o governo precisa de 308 votos. Eu, pessoalmente, acho que temos hoje em torno de 290 votos. É possível votar quando tivermos 308? Claro que não. Um tema como esse tem que ir para o plenário com uma margem de segurança de que será aprovado bastante razoável. Para manter o Congresso funcionando, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB, adiou a votação do orçamento de 2018, última obrigação parlamentar antes do recesso. Temer ainda conta com uma força de fora, a dos empresários. Representantes da indústria de construção trabalham pessoalmente no convencimento de deputados. A proposta deve entrar em debate no plenário da Câmara na quinta-feira. O Planalto tem até a semana que vem para votá-la. A nossa intenção é votar na próxima semana, é começar a discussão na quinta-feira. Começar a votação na terça de manhã, pelo menos. A Câmara vai votar se tiver voto. Se tiver os 308 votos, vai a voto agora. Caso contrário, se espera naturalmente fevereiro, marca-se data em fevereiro. Essa é a ideia. E o presidente Michel Temer é esperado agora à tarde em São Paulo para se submeter a exames urológicos no Hospital Sírio-Libanês. Segundo informações da Presidência da República, Temer cancelou a agenda da tarde desta quarta-feira para viajar à capital paulista. Os médicos deverão avaliar a necessidade do presidente passar por um procedimento simples ainda hoje, de maneira que ele tenha condições de participar da posse do ministro Carlos Marum na Secretaria de Governo, marcada para amanhã em Brasília.
A segunda turma do STF aceita a denúncia do Ministério Público e o senador Agripino Maia, presidente do DEM, vira réu por corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, Agripino Maia teria ajudado a construtora OAS a destravar repasses do BNDES para a construção da Arena das Dunas em Natal. Para isso, ele teria recebido R$ 654 mil da construtora em sua conta pessoal entre 2012 e 2014. A pedido do senador, a empreiteira também teria doado R$ 250 mil para o DEM. A defesa de Agripino Maia diz que a PGR não apresentou provas sobre a origem do dinheiro depositado na conta dele para sustentar a denúncia. O Tribunal Regional Federal em Porto Alegre marcou para o dia 24 de janeiro o julgamento do recurso do ex-presidente Lula na Lava Jato. O ex-presidente foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, no caso Triplex do Guarujá, que seria propina da construtora OAS. A sentença foi do juiz Sérgio Moro, em primeira instância. Se a condenação de Lula for confirmada, ele poderá se tornar inelegível pelos critérios da lei da ficha limpa e até ser preso. Em nota, a defesa de Lula alega que a ação contra o ex-presidente levou menos tempo para tramitar na segunda instância, entre todas as outras apelações da Operação Lava Jato, com origem em Curitiba, e pediu a ordem cronológica dos processos da Lava Jato entregues ao Tribunal da 4ª Região. A defesa reafirma a inocência de Lula. Até julho deste ano, das 48 sentenças do juiz Sérgio Moro, analisadas pelo Tribunal Regional Federal, 10 tiveram as penas mantidas, 16 tiveram aumento das penas. Em 8 processos, as penas foram diminuídas e 5 conseguiram a absolvição. A história do ping-pong de um menino de 13 anos, filho de um padeiro e de uma dona de casa. A carreira do mesa-tenista revelado no Palmeiras durou apenas uma década, mas foi tempo suficiente para colocá-lo entre os principais esportistas da história do país. A gente vai ver de quem a gente está falando nessa história. Pelo nome, o Biraci Rodrigues da Costa, talvez ninguém saiba de quem se trata. Mas basta falar o apelido que o tornou conhecido, Biriba, para saber que estamos falando do maior nome do tênis de mesa brasileiro. Como o Biriba estava em moda na época, de Biribiri passou a Biriba, e eu não gostava. Meu nome não é Biriba não, é Balaxi, não é Biriba não. Então aí, como eu chorava, aí pegou. Aos 11 anos, Biriba já chamava a atenção pelo estilo único. Além, claro, do talento nato, vinham jogadas agressivas do garoto prodígio, combinados aí a uma calma, a um controle de bola absoluto. Mas foi somente aos 13 anos, em 1958, que ele conquistou o planeta. Bem no ano do cinquentenário da imigração japonesa no Brasil, ele venceu 2 bicampeões mundiais que vieram de onde? Do Japão. Ishiro Ojimura e seu compatriota, Toshio Tanaka. Quando eu vi que eles não eram tão... o bicho não era tão feio como pintavam, né? Então aí eu fui para cima e dei 2 capotes no campeão mundial. A fama foi repentina. Recebeu um telegrama até do presidente do Brasil, Jânio Quadros. E junto com ninguém menos que Maria Esther Bueno e o Rei Pelé, estampou a capa da revista Gazeta Ilustrada em novembro de 58. Hoje, aos 72 anos, reflete sobre a fama. Tudo na vida tem um preço, nada é grátis, né? Pesa na pessoa. E o garoto acho que pesa mais, porque ele não está preparado. É o que você falou, a batidinha, dá um tapinha nas costas, um abraço, você acha que aquilo é natural, que é normal, porque gosta de você. Mas não é, porque você é o campeão, só isso. Aos 21 anos, veio a decisão de parar de vez com o esporte e transformar em hobby. A dificuldade em se manter financeiramente falou mais alto e ele virou funcionário público. Agora, já aposentado, quer ser consultor do esporte. Além de dicas para iniciantes, tem uma bagagem que literalmente vale ouro. O que você traz com você de uma carreira tão brilhante? Só para a gente terminar, que mensagem, que lições você tem da tua carreira hoje, 72 anos? O que você traz com você de uma carreira tão brilhante? Aí fica difícil, né? Eu me emociono, né? Praticamente, eu com 6 anos comecei a jogar e representa tudo para mim. Tênis de mesa
é um amor, né, que fala, né? A Associação Paulista de Críticos de Arte, a PCA, elegeu ontem os melhores programas de televisão e de rádio de 2017. A Cultura ganhou 2 prêmios. O prêmio de melhor programa de televisão foi para a série Terra 2, apresentada pelo psicanalista Jorge Forbes, pela atriz Beth Coelho e dirigida por Mica Lins e Ricardo Elias. O programa mostra um novo planeta ocupado por humanos, onde tudo funciona de forma racional. A série mescla reflexão e dramaturgia. O novo presidente é o cara. Meu Deus do céu. Na categoria rádio, a crítica escolheu o especial Cultura FM 40 anos, que transmitiu concertos da Orquestra Prelúdio, sob regência do maestro Júlio Medalha. São 4 décadas de atividade da única emissora de São Paulo com programação dedicada à música erudita. O evento foi realizado na Sala São Paulo e transmitido pela rádio, TV e redes sociais. A data da premiação será anunciada no ano que vem. A seguir, em cúpula para o clima, o Banco Mundial anuncia que só vai financiar projetos de petróleo e gás até 2019. E Donald Trump sofre derrota importante em eleição para o Senado norte-americano. A gente volta já. Em cúpula de empresários e governos para reduzir a poluição no mundo, o Banco Mundial diz que só vai financiar projetos de petróleo e gás até 2019. Pontos turísticos de Paris receberam luzes em alusão ao encontro. O One Planet marca os 2 anos da assinatura do Acordo de Paris, que pretende diminuir a emissão de gás carbônico no mundo. Além de representantes dos governos, a cúpula também reúne empresas, entre elas algumas das maiores do mundo. Entre as discussões, um dos alvos foi Donald Trump. Os Estados Unidos assinaram o acordo em 2015, mas o atual presidente norte-americano abandonou as tratativas. O evento foi encerrado ontem à noite. No documento final, as multinacionais se comprometeram a deixar de usar o carvão como energia até 2030 em países ricos e até 2050 em países em desenvolvimento. O Banco Mundial disse que daqui a 2 anos vai deixar de financiar projetos que envolvam a produção de gás e petróleo. Já a Comissão Europeia disse que vai criar um fundo de 9 bilhões de euros para apoiar projetos de energia limpa e cidades sustentáveis na Europa e na África. Há também ideias como incentivar iniciativas que reduzam a emissão de carbono, o reflorestamento e o uso de energia limpa. Resta saber se tudo isso vai realmente sair do papel. O estado do Alabama, nos Estados Unidos, é palco de uma derrota importante para Donald Trump. O reduto republicano elegeu um senador democrata pela primeira vez nos últimos 25 anos. Doug Jones venceu o republicano Roy Moore por 1,5 ponto de vantagem, com 99% das urnas apuradas. Apesar da festa democrata, Moore não reconheceu a derrota e disse que estuda pedir a recontagem de votos. A campanha dele foi marcada por denúncias de assédio sexual contra menores de idade nos anos 70, o que deu o tom à campanha. O republicano nega as acusações. Ex-magistrado conservador, ele chegou a cavalo numa das sessões eleitorais. Apoiado pelo presidente Donald Trump, queria levar um ativismo religioso à corte norte-americana. Discursou contra homossexuais e transgêneros e defendeu temas presidenciais, como a construção de um muro na fronteira com o México e o combate à imigração ilegal. As polêmicas envolvendo o republicano fizeram com que a presença nas urnas fosse alta, principalmente nas regiões de maioria negra, que privilegiaram Doug Jones, apoiado pelo ex-presidente Barack Obama. O Alabama teve eleições agora porque Trump indicou o senador do estado, Jeff Sessions, para o posto de procurador-geral. A movimentação fez com que os republicanos perdessem uma das cadeiras na chamada Corte Alta. Agora são 51 dos 100 senadores, uma margem pequena para aprovação de propostas. Meio-dia 23, ontem o Grêmio estreou pelo Campeonato Mundial de Clubes e foi no frigir dos ovos que veio a vitória do tricolor gaúcho. Vamos dar uma olhada nos melhores momentos. O campeonato que acontece em Abu Dhabi, o jogo e a estreia do atual campeão da Copa Libertadores contra o Pachuca do México. Poucas chances
da equipe do Grêmio também está aí o Honda, que jogou muitos anos pela equipe do Milan, o japonês, e foi o principal jogador e as principais articulações ofensivas pela equipe mexicana, e o Fernandinho e o Edilson aí, nas duas cobranças de falta pela equipe do Grêmio também. As duas equipes muito cansadas, obviamente que o regulamento da competição está aí o japonês, o Honda, com seus cabelos tingidos, e o Cortez também, que fez uma bela de uma partida, travando o chute do Honda. O gol veio na prorrogação do Everton, que saiu do banco, entrou no segundo tempo, um corte ali com a perna direita para fazer o gol salvador e dar a classificação à final. O Grêmio que vai pegar ou o Real Madrid ou Al Jazeera. Está aí o árbitro decretando, portanto, o fim do jogo. O jogo acontece hoje às 3 horas da tarde. Ou Real Madrid ou Al Jazeera. Aliás, o Al Jazeera, que é o time do Romarinho. Lembra do Romarinho, que fez o gol pela equipe do Corinthians, que deu o título à época para o Corinthians em 2012 pela Libertadores. Aldo, Ana. Dos campos a gente vai para o espaço agora. Marcianos e outros seres extraterrestres povoam a nossa imaginação, né? A busca por vida fora da Terra tem várias teorias e mistérios, mas hoje começa um estudo real para analisar o que à primeira vista parece um asteroide detectado pela NASA. Ele é bem diferente e veio de outro sistema solar. Ele é rochoso, alongado, de cor avermelhada e não se parece em nada com os 750 mil asteroides e cometas observados até hoje no nosso sistema solar. Visto pela primeira vez a partir dos telescópios do Havaí, ele foi batizado de Oumuamua, que quer dizer mensageiro de longe chegando primeiro na língua havaiana. Pelo formato único, há quem aposte se tratar de uma nave alienígena. Será? Para tirar a dúvida, o bilionário russo Yuri Milner resolveu investir numa equipe que vai estudar o objeto, capitaneada por ninguém menos que o físico Stephen Hawking. Ao ouvir os sinais emitidos pelo Oumuamua, os astrônomos esperam encontrar sinais de tecnologia alienígena. Para essa tarefa será usado o maior radiotelescópio orientável do mundo, que fica nos Estados Unidos. O asteroide interestelar foi visto pela primeira vez em outubro e estava a caminho do Sol. Agora ele está se afastando do sistema solar. Cientistas acreditam que ele pode ter viajado por centenas de milhões de anos. Pesquisadores já disseram que esse formato seria compatível com o de uma nave espacial interestelar, porque diminuiria a fricção e os danos dos gases e da poeira durante as viagens. Muitos estudiosos estão céticos quanto a resultados positivos deste projeto. De qualquer forma, fica aí uma nova esperança de se encontrar algum sinal de vida e inteligência extraterrestres. O Cortez, inclusive, garante que já viu uma nave espacial, é isso mesmo? Já, eu tinha 12 anos. É verdade, em Ribeirão Preto. Já tivemos conversas, ainda é verdade. Rindo, acha que não é verdade. Você vai... Não estou rindo, não. É verdade. Saber. Estou rindo de você que não quer contar a história. Um dia eu ainda conto essa história, de quem tiver mais... Ontem teve a estreia do Star Wars, né, do filme, do Guerra nas Estrelas, né? Já tem, pelo menos nas telas, né? A vida. Tá bom, vamos embora. Um dia você conta essa história. Um dia eu conto, mas só rapidinho. Hoje tem Flamengo e Independente também, a final da Copa Sul-Americana. O Flamengo fez 87 jogos no ano, né? Vamos ver se sai liso ou não, né? O time que mais fez jogos pode, de repente, sair sem nenhum título também. A torcida aí pro rubro-negro. Valeu. Jornal Cultura, primeira edição, termina aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama. Tchau e até amanhã. Tchau, até amanhã.